Ok, senhores, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje, das dicas do CC, resolvendo mais uma das equações do universo complexo. Nesse caso, resolvendo essa equação completa do segundo grau. Z ao quadrado mais Z mais 1 igual a zero. Senhores, vamos resolvê-la usando o método discriminante e operando as nossas notas. Então, senhores, o método discriminante, cálculo do delta, em outras palavras, b quadrado menos 4ac. O ABC da nossa equação, todos eles são iguais a 1. Então, usando o delta, ficamos com seu cálculo valendo menos 3, que é um número negativo. Senhores, no campo complexo, podemos continuar. Então, trabalhando com o delta valendo menos 3, uma das maneiras de apurar ou abreviar o cálculo dessa operação é trabalhando, se isso aqui é menos 3, podemos ser o menos 1 ao quadrado, o menos i ao quadrado, que é o menos 1, ficamos com menos 3 valendo i raiz quadrada 3 ao quadrado. Senhores, vamos usar o Bhaskara. E no caso, já extraindo a raiz quadrada do delta, que é o i raiz quadrada 3. Senhores, a primeira delas, vamos ficar então na condição de menos 1 menos valor do delta, raiz quadrada delta, sobre 2. Senhores, distribuindo o numerador em relação ao denominador, ficamos com menos 1 meio menos i raiz quadrada 3 sobre 2. A mesma maneira, senhores, para o caso da Z2, da segunda raiz, ficamos com menos 1 mais i raiz quadrada 3 sobre 2. Distribuindo o numerador em relação ao denominador, ficamos então com menos 1 meio mais i raiz quadrada 3 sobre 2. Então aqui nós temos as nossas duas raízes que formam então o nosso conjunto de solução. Senhores, vamos aos números complexos na forma algébrica. Senhores, o que vem ser a forma algébrica de um número complexo? Em geral, representamos por x mais y, i, onde esse x e esse y são números reais. No número complexo z igual a x mais yi, chamamos ou denominamos de x a parte real do complexo z, e bem como y, denominamos a parte imaginária desse complexo z. Senhores, dá para a gente já observar o seguinte: se a parte imaginária, o b, for zero, ficamos então na dependência de o complexo ser um número real. E da mesma maneira, se a parte real vem a ser zero, ou seja, o número complexo que apresenta-se na forma bi, são denominados aqueles imaginários puros. Como podemos citar que venceu 3i, o menos 2i, raiz quadrada 7i e assim por diante. Senhores, então podemos escrever que o complexo z na forma algébrica, a sua, digamos, estrutura é a real, sua parte real, mais a sua parte imaginária, que é o y, vezes i. Um exemplo a respeito de determinação de partes. No complexo z igual a 2 mais 3i, senhores, a real é a 2, é o 2, e a parte imaginária é o coeficiente do i, no caso 3. No complexo w igual a menos 3 menos 5i, real vem antes, é a livre de i, é o menos 3, coeficiente do i, menos 5 é a parte imaginária. E no complexo u, que é só o sem i, está ausente a parte real, então trabalhamos com ela sendo igual a zero, e a parte imaginária é o coeficiente do i, que é o 100. Então, senhores, aí é uma pequena noção sobre a forma algébrica. Mas ainda um reforço sobre a parte algébrica. A nossa parte algébrica, digamos, também podemos simbolizá-la por a mais bi, onde o a é a parte real e o b, senhores, é a sua parte imaginária. Olha, senhores, sempre que vem a ser um número real, a parte imaginária é zero. Exemplo da estrutura do complexo na parte da forma algébrica, apresentada como número real, é a mais 0i. Exemplo delas, o menos 1, o 5 meio, o 3, o π e o raiz quadrada 2, senhores, são números reais escritos na forma algébrica. E os números imaginários, denominados imaginários puros, senhores, são aqueles que em geral apresentam as duas partes.
2 mais 3i, 5 menos 5i. E ainda temos aqueles considerados denominados de números imaginários puros. Quando vem ser isso? Quando a real deles é 0 e a sua imaginária é diferente de 0. Aqui é a sua estrutura dentro da forma algébrica, é o 0 mais bi, conforme vimos há pouco. O b é diferente de 0. Exemplo, menos 4i, 6i. Então, senhores, aí mais um reforço sobre a apresentação e denominações na forma algébrica. Exemplo, senhores, sendo, um exemplo nosso CC Veste, sendo z igual a m quadrado menos 5m mais 6, mais m quadrado menos 1 vezes o i, determinar m de modo que z seja imaginário puro. Então, senhores, em números imaginários puros, ó, a real é nula e a imaginária é diferente de 0. Senhores, a real desse nosso complexo forma aqui no caso, ó, que deve ser 0, uma equação de segundo grau. Uma das maneiras de resolver, nós vamos fatorar, né, dois números que a soma é menos 5 e o produto é 6, ficamos assim. Se esse produto é 0, senhores, aqui é uma maneira de resolver. Você querendo faz de qualquer modo, ou por qualquer método, mas no caso do fatoramento, o m menos 2, 0, o m nos dá a primeira raiz, 2, m menos 3, 0, o m o nosso segundo m é 3. Então, senhores, aqui é a condição do m na condição real. Agora, senhores, cuidado, que aqui temos m também na imaginária. Então, a imaginária dos imaginários puros deve ser diferente. Então, impondo a condição, olha só, ficamos com m quadrado menos 1 diferente de 0. Então, senhores, extraindo essa raiz, ficamos com m diferente de mais ou menos 1. Respondendo ao problema para este z ser imaginário puro, o m é 2, 3 e necessariamente diferente de mais ou menos 1. Um reforço, senhores, também no nosso CC Veste, sendo z igual a m mais 2, mais m quadrado menos 4i. Determinar m para que z seja real não nulo. Senhores, real não nulo. Real diferente de 0, parte real diferente de 0 e imaginária zerada. Real do nosso complexo z é o m mais 2. Imaginária dele, m quadrado menos 4. Vamos impor as condições, senhores. A primeira delas, para real não nulo, real diferente. Senhores, ficamos com m mais 2 diferente de 0, extraindo o valor do m, ó, m diferente de menos 2. E agora a parte da condição imaginária, que tem que ser zerada. No nosso caso imaginário, parte imaginária é m quadrado menos 4. Extraindo a raiz dessa parte, m diferente de igual a mais ou menos 2. Senhores, cuidado, ficamos numa condição de diferença menos 2, condição de igual a mais ou menos 2. Envolveu menos 2, hein? Então, para nós chegarmos à nossa resposta, vamos fazer uma condição de interseção da 1 com a 2, né? Ó. E chegamos então a m ser igual a 2 para que esse complexo z seja real não nulo. Senhores, vamos aqui agora à igualdade com complexo. Dois números complexos, z1 é o x1, y1 e i. E o nosso z2 sendo x2 mais y2i. Qual é a condição da igualdade de complexo, senhores? É que suas partes sejam iguais. Partes reais de 1 e 2 devem ser iguais entre si. Partes imaginárias também necessariamente são iguais entre si. Resumindo, senhores, dois complexos são iguais quando as suas partes reais e imaginárias são iguais. E aí, senhores, vamos a um exemplo. No nosso caso do complexo Z ser igual a W. Olha, senhores, reais e imaginárias de cada um. Explorando a condição da igualdade, formamos aqui entre as reais uma equação 2x mais y igual a menos 1. Imaginárias, x mais y igual a menos 1. Senhores, sistemazinho bem prático de ser resolvido. Chegamos a x igual a 0, y menos 1. Para que então haja igualdade desses complexos, x é 0 e o y é menos 1. Senhores, deixamos esses três problemas. E no mais, bons estudos e até a próxima.